Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início ao segundo episódio do Geografando Ideias especial TIG Covid-19. Hoje teremos conosco a professora doutora Ângela Maria Endlich, que irá abordar sobre escalas geográficas, reflexões e novas inquietações. Professora Ângela é geógrafa pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora em geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, pós-doutora na Universidade de Barcelona, é professora associada do Departamento de Geografia, da pós-graduação de Geografia da Universidade Estadual de Maringá, e tem como áreas de atuação geografia urbana, geografia regional, geografia econômica e planejamento. Ainda trabalha com pequenas cidades, redes urbanas, municípios, escala local e cooperação intermunicipal. Professora Ângela, discorra um pouco sobre o tema. Olá, pessoal. Quero começar agradecendo institucionalmente a Progel, nas pessoas do Danilo Serrano e Eduardo Bastos, pelo convite, que foram os contatos pessoais, que eu tive, e agradecer essa iniciativa, que é muito propícia para esse momento de tantas reflexões que essa condição de pandemia, de isolamento social tem nos provocado. Então, são muitas as reflexões de cunho pessoal e também, claro, as de natureza profissional, e uma pequena parte dessas reflexões eu vou compartilhar aqui. E nessa sacudida que essa realidade traz para a gente nesse momento, a questão da escala geográfica, para mim, é uma das que mais tem aparecido como sendo significativa para a gente refletir nesse momento. Então, eu vou compartilhar uma pequena apresentação que eu fiz sobre esse tema, compartilhando ideias que eu já tinha, a respeito das escalas geográficas, mas incorporando também o que eu estou chamando aqui de novas inquietações. A imagem que mais se aproxima graficamente das escalas geográficas seria essa imagem da espiral, substituindo com qualidade a imagem que se utilizou por um tempo dos círculos concêntricos, onde um menor estava contido dentro do maior. A ideia da espiral, ela mostra uma interação maior entre as áreas e não necessariamente de modo hierárquico. E aqui nesse momento, eu acho que representa também uma espécie de tufão, de que chega e tira a gente da nossa zona de conforto, remodelando a nossa vida e nos atingindo desde uma escala mundo até a nossa escala do corpo, como ameaça que a gente recebe por essa questão da pandemia, como as coisas têm que se acomodar na escala da casa. Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo. Vou começar com algumas referências, invertendo um pouco a sequência do que a gente normalmente utiliza no meio acadêmico, fazendo as referências ao final, justamente porque eu quero mostrar já no slide seguinte uma compilação que eu fiz, principalmente a partir de obras do Neil Smith. Então, que eu coloquei também o Milton Santos, Marcelo Lopes de Souza, que são referências significativas para trabalhar a questão da escala, juntamente com outros que eu não cito aqui, mas nessa apresentação, a referência principal é o Neil Smith, tanto nesse livro do Desenvolvimento Desigual, mas também nesses outros referenciais que me permitiram fazer essa compilação, somando os vários níveis escalares que ele colocava nessas diferentes obras. Então, a gente tem desde a escala do corpo, a escala doméstica, da comunidade, a urbana, a local, a regional, a nacional e a global. Eu destaquei aqui as 4 escalas que eu acho, nessa primeira reflexão, como sendo as que eu visualizo nesse momento em que os fatos ainda estão acontecendo, como sendo escalas bem significativas. Não que as demais não sejam, são também, ao final isso aparece, mas essas seriam para mim as mais significativas. Vou abordar principalmente as primeiras
nos próximos slides, a escala do corpo, a escala doméstica e a escala global. A nacional vai aparecer mais ao final, com as inquietações, as reflexões no final. Então, a escala do corpo, ela seria a dimensão espacial mínima que o ser humano precisa. Então, um ser humano que, digamos, não tenha posse nenhuma, não tenha uma moradia, mas a escala do corpo é a dimensão mínima que ele vai ocupar. Então, se ele é um ser vivo, ele vai ocupar essa dimensão escalar. E nós temos quase sempre as análises que partem dessa escala, se faz sempre muito numa perspectiva política, né? Então, assim, uma das coisas que se coloca na abordagem das escalas geográficas é que elas não são naturais, elas são produzidas, inclusive a escala do corpo. Então, o corpo é natural, mas ele, como escala, deve ser compreendido a partir das relações que se estabelecem, permeadas, então, por atributos definidos na escala do corpo. Então, como a questão de gênero, questão étnica, né? Então, que permitem a partir das quais se estabelecem mobilizações e que permitem, inclusive, um vínculo com escalas mais amplas, né? Articulações que podem se dar em escalas, e se dão, né, em escalas mais amplas. Então, essa seria uma visão bastante assim, da perspectiva política a partir do corpo para o mundo. Mas nós temos também uma outra relação, que seria as implicações da escala mundo, para a escala do corpo. Isso já estava colocado antes, né, a partir desse momento, mas acho que isso sempre foi menos trabalhado, me parece. É que a própria questão da qualidade da alimentação que nós temos, isso tem muita definição na escala mais ampla, né? A partir de que corporações produzem alimentação e que com qualidade, né? E também outras coisas relativas ao nosso cotidiano. Nesse momento, a partir da questão da saúde, ela aparece também como uma implicação muito forte pela questão da pandemia, né? Então, é algo que vem de um mundo que tem uma inter-relação muito grande. A gente não tem uma leitura que fala que a pandemia é a doença globalizada. Eu acho que cabe um estudo do que foi o período da gripe espanhola e do que está acontecendo agora, porque na época também foram muitas mortes em diversos países. Talvez a diferença esteja no ritmo, na abrangência, né, dessas implicações. Então, acho que seria bem interessante fazer um estudo, talvez um pouco depois, quando a gente já tiver superado isso, para ter até a dimensão dos dados e de como se deu isso nesse momento, mas basicamente 100 anos atrás, né, por volta de 1918, a gente vivia uma pandemia que também já tinha se espalhado. Então, a gente tem agora isso talvez numa dimensão ampliada, mas são então formas como a gente vê essa relação da escala do corpo com a escala mundo. A escala doméstica é outra, né, que ela está relacionada de modo geral até aqui como sendo a nossa escala da reprodução, né? Mas agora cada vez mais, né, e esse momento se torna primordial fazer essa leitura, ela passa a ser a escala que adquire uma série de funções. Então, é na nossa casa que a gente passa a trabalhar, da nossa casa que muitos passam a ter sua condição de aprendizagem, de lazer. Então, a escala doméstica ela adquire múltiplas funções e dessa maneira o mundo está ainda de forma mais efetiva nessa escala. E aí até coloquei aqui a ideia, né, de que do título que se deu para o show da Lady Gaga, né, Um Mundo Juntos em Casa, né, mostrando essa relação direta que está se estabelecendo, né, entre essa realidade mundial e a nossa casa, né? E aí aqui as imagens, né, do fique em casa, fique em casa, fique em casa. Então ela se tornou a nossa escala primordial no cotidiano por várias semanas aí, e não mais só da reprodução, mas com várias outras funções. E a escala mundial, né, então a gente tem essa questão da formação da escala, né, então novamente não é uma
escala natural. O planeta, no seu aspecto físico, ele continua sendo o mesmo. O que se modificou foi essa capacidade humana de percorrer, de articular, enfim, de se apropriar desse mundo como escala de ação, fazendo a ressalva de que isso não se dá para todos. Então, essa ideia, né, de que o mundo não encolheu para todos, mas está colocada como uma realidade humana. Então, eu acho que a gente tem vivido muito isso como oportunidade, mas também esse mundo aparece, né, de vez em quando como ameaça. Inclusive, essa é a terminologia utilizada pela metodologia do DAFOS, né? Debilidades e ameaças, e fortalezas fortaleza e oportunidades, né? Que é você pensar a realidade de determinados, pensando aqui na geografia, determinados espaços com relação a essas outras escalas, em especial a escala mundo. Então, talvez nesse momento a gente esteja vivendo menos o mundo como oportunidade, né, até porque a gente não tem condição mais de viajar, né, o turismo vai ser uma das áreas com maiores implicações negativas em decorrência dessa pandemia, e a gente está vivendo muito o mundo como ameaça, né? Como a doença vem de determinados espaços e atinge todos os, né, não exatamente todos os espaços, mas, né, todos os países e praticamente no Brasil já todos os estados das unidades federativas. Aqui eu coloquei uma imagem que para a gente não ficar só com aquela do David Harvey, do mundo encolhendo, essa também é de uma propaganda, como a dele era, acho que da Alcatel. Essa é da propaganda dos motores Wright, na década de 50, que dá essa ideia do mundo encolhendo, né? Então, nós temos atrás o Atlas, segurando um globo maior, uma mão grande que passando por uma mão pequena, simbolizando a questão geracional, passando um mundo pequeno. Que aqui, como motores Wright, seria um mundo proporcionado pela aviação. Então, esse mundo que se apresenta aqui seria um mundo como oportunidade. E aí a gente vivencia esse período, o mundo, acho que muito mais como ameaça. E nesse momento, uma das imagens, eu acho que mais me choca, eu acho que a todos, é essa questão das cidades vazias, né? Coisa que a gente acho que tinha como inimaginável e que realmente surpreende muito. Então, São Paulo, né, com as ruas vazias, como que isso poderia ser imaginado antes, né? Então, isso na realidade faz a gente pensar nesse peso da escala urbana, né, local e regional, nesse período, que são as escalas das quais eu vou falar menos. E que na medida que você vê a cidade vazia, na realidade você fala, poxa, que peso ela tem aqui nesse momento? E aí essa questão, então, que eu vejo com muito peso do normativo, porque cada cidade, cada município, e aí também as regiões, os estados, as unidades federativas, elas estabeleceram as normas. Então, a gente tem uma orientação que é nacional, mas a gente tem também muitas essas definições nas escalas locais, né, no âmbito de uma cidade, no âmbito de um município, no âmbito, às vezes, de uma região ou de um estado. Então, elas aparecem numa leitura que eu posso fazer nesse momento, muito mais com esse caráter normativo. E aí, algumas inquietações que eu quero compartilhar aqui, né? Então, assim, muito mais como perguntas do que como, né, tendo certezas, né? Então, pensando um pouco na ideia que eu gosto muito do Guimarães Rosa, é quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. E na medida em que eu desconfio, estabeleço isso como algumas indagações, algumas inquietações. Em alguns casos, a gente já até ensaia alguma resposta, mas elas são muito mais inquietações do que certezas, né? Então, em que a condição atual altera e em que reitera as relações escalares até agora conhecidas, né? A escala do corpo, por meio da ameaça de uma doença, leva a situações similares pessoas no mundo todo, né? Boa parte, né, das pessoas nas suas casas, né, sofrendo
com esse medo, com as incertezas, com as inseguranças, né, de uma pandemia, não só por ficar doente, mas também pela sua sobrevivência, o desafio de talvez não poder continuar trabalhando, isso ameaçando a sua renda, né? Isso nos torna iguais, como afirmaram alguns, ou acentua as nossas desigualdades, né? Acho que tem uma leitura que é muito otimista, que fala, então estamos todos em iguais condições, mas nós temos casas e casas, né? E a condição em que as pessoas estão em isolamento social, ela é bastante diferenciada. Então, aqui já ensaiando, né, uma resposta. E uma segunda questão, a interrupção momentânea dos fluxos de circulação de pessoas, não o de informações, né, como Rafestan coloca, as redes, elas se dão pelos fluxos de informações e também pela circulação de pessoas, de mercadorias, né? Então, os transportes e as comunicações. Nesse momento, a gente tem afetada principalmente a circulação de pessoas. Então, essa interrupção momentânea dos fluxos de circulação de pessoas, ela afetará a globalização ou, ao contrário, né? Sob a alegação de problema comum, ordens globais virão. Aqui pensando numa possível leitura geopolítica que esse momento pode acabar gerando. Outra ideia aqui para compartilhar, né, como uma indagação. Um mundo baseado em uma divisão internacional do trabalho, que é muito intenso, né, o que a gente vinha vivendo como uma dimensão da globalização. Ela esbarra nas dificuldades, nesse momento, de obter itens médicos necessários. Então, a gente teve, né, há poucos dias, a notícia de cargas interceptadas, 600 respiradores que viriam para as cidades do Nordeste, pararam nos Estados Unidos. Proibição de exportações, como é o caso também a partir dos Estados Unidos, de uma grande multinacional, né, 3M, que foi proibida de fazer essas exportações sob a alegação de atender primeiro o mercado doméstico, no mundo que, né, onde essa inter-relação comercial, essa divisão do trabalho e confiar nesse abastecimento que se dava em escala mundial era primordial. Então, isso não tem que fazer, né, nos repensar o que seria estratégico, né, a partir desse momento. Então, a questão da segurança alimentar, ela já apareceu nas pautas de reflexões, né? Acho que teve um período em que a gente teve muito isso, acho que ela precisa voltar agora também, mas então não seria mais sensato a gente incluir também esses itens médicos, né, e pensar quem sabe, numa nova política de substituição de importações. E com isso, né, a próxima questão já também se vincula a essa, que é a ideia do Estado Nacional, ele não ressurge como, não deve ressurgir, ou vai ressurgir como uma escala fundamental nessa questão normativa, nele tendo que responder com a saúde pública, né, de modo suficiente para atender a sociedade, a preocupação, né, de que não exista leitos necessários, suficientes para atender, né, a população que fique doente, né? Então, a relevância que a saúde pública adquire no momento em que se falava em desmantelar, né, o nosso sistema único de saúde. E, além disso, o Estado, né, tendo que responder, né, socorrer a população com renda ameaçada pelo isolamento social, pelo fechamento, né, do comércio, e algumas empresas que também foram afetadas para isso. Aqui, abrindo um parênteses, a necessidade, né, de a gente ter uma auditoria para ver se realmente essas ajudas chegam aos fins realmente necessários, ou se não vai ter, né, um desvio e acabar se beneficiando empresas que não precisam e grupos que não precisam. Mas a mim me parece, considerando esses dois pontos, que a escala nacional ela vai ganhar muita relevância, né, a partir dessa realidade que a gente está vivenciando.
E aí eu coloquei aqui, né, em vermelho uma conclusão, que eu acho que inclusive vou colocar depois aqui na sequência algumas perguntas que o Eduardo Bastos me colocou para concluir, um vídeo que deveria, numa participação que deveria ser mais interativa, mas que a tecnologia nos fez patinar bastante hoje, então estou fazendo essa gravação sem a fala dele, mas ele me enviou as perguntas. Eu acho que isso que eu já tinha colocado aqui como uma ideia para finalizar responde em parte uma questão que ele me apresentou. Então, as escalas e seus significados, a partir desse momento, precisarão ser repensadas. Na perspectiva do planejamento, deverão se considerar as tendências mostradas por esse momento histórico, né? Isso que eu estava falando, o espaço nacional, a dimensão nacional, né, frente a todo esse processo, inclusive para agir de modo a evitar e melhorar a condição para situações similares. Então, essa é uma ideia com a qual eu gostaria de finalizar essa parte que eu tinha preparado. E aqui, as duas questões que o Eduardo Bastos me mandou. Então, a primeira, no seu entendimento, a escala deve ser um fator e um critério de análise quanto ao planejamento e propostas de gestores públicos. Então, acho que, como eu disse, aquele trechinho acho que já responde parcialmente, mas eu acho que a escala sim deve ser considerada, né, sempre. Isso acho que quando se lida com planejamento, essa questão de traçar cenários, ela sempre tem que estar aparecendo, né? Essa metodologia que eu mencionei da método DAFOS, né, ela implica em pensar o que vem, né, a partir de escalas mais amplas como oportunidades e como ameaças, né? Então, você tem coisas que são de dimensão que está sendo alvo de um processo de planejamento, que é a questão das debilidades e fortalezas, mas você tem também essa questão das ameaças e das oportunidades, né? Isso está sempre, é uma das metodologias, né, por meio da qual você é desafiado a pensar, né, os cenários, né, as várias tendências de cenário que são necessárias aparecer no processo de planejamento. Então, acho que a questão escalar ela é fundamental para pensar o planejamento, né, e acho que esse momento traz algumas questões que vão precisar ser consideradas nos vários níveis escalares, inclusive para pensar o planejamento em várias dimensões escalares, né, a local, a urbana, a dos estados, do Estado Nacional, né? E aí uma outra pergunta, que é essa segunda que ele coloca aqui, está mais relacionada ao meu tema de pesquisa, no atual cenário, tendo a escala geográfica, né, como elemento de estudo, como ficam os papéis e significados das pequenas cidades para minimizar os efeitos da crise? Quais oportunidades ou ensinamento podemos extrair desses fatos? Papéis e significados das pequenas cidades é o título, né, da minha tese. Então, eu achei muito bacana essa pergunta. Era também uma coisa que eu vinha pensando a respeito, né, nesse momento, e eu sempre me incomodou muito essa questão da concentração urbana, centralização da gestão política numa escala federativa, né, muito forte no Brasil. Então, o que eu tenho, assim, é uma resposta bem breve para esse momento, mas eu coloco até como uma outra pergunta, né? Pequenas cidades não poderiam ser pensadas como parte dos assentamentos urbanos mais sustentáveis, ou mais saudáveis, né? E aí se trata, né, da gente ter no rol de preocupações uma preocupação com a viabilidade, né, pensar a viabilidade por outros critérios, né, que não sejam esses que circularam tanto aí nos últimos tempos, como sendo, né, da matemática financeira da política de austeridade, né, o que é realmente essa questão da viabilidade? Não dá para a gente ampliar esse debate pensando em viabilidade ambiental e viabilidade num momento desse, né, de criar espaços mais saudáveis, né, porque a vida urbana, eu penso as pequenas cidades como parte mesmo da vida urbana. Eu coloco isso porque tem países que classificam ou tratam dessa realidade como sendo uma realidade rural. Eu
tento compreender a realidade das pequenas cidades. Claro que ela tem um vínculo muito grande com o campo, a dinâmica do campo, mas eu compreendo os assentamentos de pequenas cidades, né, como assentamentos urbanos, como parte de uma vida urbana. E eu acho que é possível a gente pensar novas formas, né, novos processos para essa realidade urbana a partir das pequenas cidades. Isso eu já vinha tentando chamar atenção para a questão da política territorial nesse sentido, mas nesse momento acho que entra muito essa questão do saudável, né? À medida em que você passa a ter assentamentos onde você não aglomera tanta gente, onde a densidade talvez seja um pouco mais baixa, sem comprometer, né, como essa excessiva horizontalização das cidades médias e grandes brasileiras, que também trazem, né, problemas, né, muitos desafios para a gestão, mas eu acho que é possível incorporar as pequenas como parte da solução, né, dos problemas urbanos que a gente tem. Então, eu agradeço essa possibilidade de compartilhar essas reflexões. Espero, né, que sugere outras reflexões e que depois quem quiser me enviar mais algum comentário, questão, eu estou à disposição. Parabéns novamente a vocês pela iniciativa, obrigada